Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira aqui no nosso Portal do José, depois de um final de semana que para você com certeza foi de tranquilidade e de normalidade. Pelo menos foi isso que eu recebi nos comentários de vocês aqui no nosso portal. E durante a semana teremos também tranquilidades, normalidades, os nossos afazeres correrão normalmente. Mas isso não está acontecendo com todo mundo. Essa semana que já estava muito complicada para essas pessoas que se encontram no campo da extrema-direita, parece que está ficando cada vez mais anuviada. Com a notícia que o matador, confesso, de Marielle Franco, está querendo fazer uma delação premiada, o universo da direita aqui no nosso país está cada vez mais intranquilo. Vou conversar com vocês sobre esse fato e sobre outras situações aqui que mostram que o nosso combate, a nossa luta todos os dias aqui no nosso portal e que também deve ser principalmente do governo federal, não está apenas focalizando pessoas que estão no campo da normalidade, pessoas que estão no campo da civilidade, no campo do direito. Não, nós estamos lidando com uma verdadeira orcrim, com criminosos que insistem em fazer do crime ferramentas ou uma ferramenta política. Bom, nada como a gente ter o nosso espaço aqui para desmascarar essas figuras. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Bom, gente, uma notícia, né, que todos vocês já estão sabendo, é que o Rony Lessa, que foi o assassino de Marielle Franco, está disposto a dar continuidade a um acordo de delação premiada que ainda precisa ser aceito pela Justiça, né? Isso ainda está sobre análise, né? Mas as situações estão deixando o universo da extrema-direita extremamente esse universo apavorado, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi como um veículo de comunicação, a Jovem Pan, que foi extremamente bolsonarista, exercendo o pior tipo de jornalismo aqui no nosso país, se a gente pode dizer assim, né? Contratando as pessoas mais vassalas, mais serviçais, para que nós tivéssemos no nosso país aqui tantas cisâneas. Hoje eles estão com um comportamento bem diferente. No jornal que eles apresentam, hoje a gente pode ver que uma tendência, né, de colocar as coisas do bolsonarismo sob um prisma mais crítico está acontecendo. Vamos ver aqui qual foi a abordagem que eles estão dando a essa situação do acordo de delação premiada do Rony Lessa. Vamos lá. O autor dos disparos, né, a pessoa que, enfim, o bandido que puxou o gatilho, mas ele também faz parte de uma engrenagem criminosa com suspeitas de ligações com muitos setores políticos do Rio de Janeiro. Veja. Opa, vocês sabem, né? Muitos setores políticos. Quem que está preocupado agora com o Rony Lessa? Que setor político está preocupado com a delação de Rony Lessa? Ele era um integrante do chamado Escritório do Crime, uma milícia que tinha, entre outras lideranças, o capitão Adriano da Nóbrega, aquele mesmo que lá em 2000 foi morto, né, numa ação policial lá no interior da Bahia. Muito bem. O capitão Adriano também era um personagem lá no Rio de Janeiro com notórias ligações com atores do mundo político. Então, a expectativa dessa rede dessas delações é que, dessa vez, o investigado Lessa possa, de fato, não apenas esclarecer o crime, mas como é que esse crime teve conexões com o mundo político. Ele apertou o gatilho, mas e aí? Foi ele quem ordenou a ação? É isso que talvez ele possa, de vez por todas, elucidar. Pois é, Piperno. Eu imagino que você esteja aí também bastante na expectativa e animado com o fato de nós termos aí o fortalecimento do Instituto da Delação Premiada com réu preso. Olha que beleza, né? Como é interessante, né? A gente vê que mudar a chave aqui no nosso país alterou, né, o comportamento de um veículo de comunicação. Bom, vamos aguardar aí os resultados dessas negociações aí, e depois que a gente tiver fatos concretos, né, a gente
emite aqui os nossos juízos também de forma responsável, né? Bom, ontem eu mostrei para vocês o desespero, o chororô de algumas criaturas, né? Só coloquei o vídeo dessa criatura, eu já coloquei já meio cortadinho, né? Então, muitas pessoas queriam, mas o que aconteceu, qual foi o contexto? Então, eu vou colocar aqui o trechinho, não é muito longo não, porque ele também fez com que muitas pessoas, né, desopilassem os seus fígados, né? Porque estão vendo o desespero dessa gente criminosa. Vamos ver o que a criatura andou falando? Vamos lá. Às vezes eu encontro alguém que me conhecia da época que eu era só um empresário, um professor de inglês, vivia no anonimato, e essa pessoa me pergunta como que eu me sinto sendo um deputado federal. Como se houvesse um glamour, né, uma posição de autoridade. Como que eu me sinto sendo uma autoridade? Eu nunca respondo o que eu realmente gostaria de responder, mas agora eu vou responder publicamente. Hoje, eu me sinto um lixo. Eu me sinto uma escória, uma porcaria, porque a Câmara dos Deputados foi reduzida a isso. Olha, os comentários aqui para o nosso portal concordaram com o senhor em relação à sua autoavaliação, tá? Agora, sobre a Câmara dos Deputados. Nós tivemos aí vários deputados federais que receberam busca e apreensão por um inquérito das fake news que nunca conseguiu provar nada. Daniel... Olha só, o inquérito das fake news simplesmente não provou nada, senhor deputado. Porque, para o seu desespero, o inquérito ou os inquéritos não foram concluídos. Quando eles forem concluídos, o senhor saberá o tamanho aí da situação do cometa que está vindo em sua direção, né? A gente vê situações aqui na extrema-direita. Por exemplo, tem um post hoje do Nicolas Ferreira, que se diz formado em Direito, né? Mas eu acho que ele fugiu já no primeiro período, ele estava ali ocupado com outras coisas na mente dele. Então hoje ele publicou a capa aqui de um inquérito, ou a primeira página, né? Petição número 11.986, Distrito Federal. E tem vários no cabeçalho ali. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois requerente sob sigilo, advogado sob sigilo. Enfim, as pessoas ali envolvidas sob sigilo. E aí ele coloca embaixo. Se achar ruim, você é o antidemocrático. Olha só, o que ele está querendo induzir? Que está havendo aqui uma investigação secreta. O senhor Nicolas, eu tinha uma colega de faculdade que era escrivã de polícia e ela tinha um pavio muito curto, né? Então, quando alguém chegava para ela assim com uma coisa muito óbvia, né, e questionava, ela dizia assim, mas, ô seu imbecil, você quer que o inquérito que está sob sigilo seja divulgado para o criminoso? Você quer que o traficante, a quadrilha de traficantes, a quadrilha de sequestradores, a quadrilha de criminosos, a quadrilha de lavagem de dinheiro, que eles tenham acesso ao que nós estamos investigando, seu imbecil? Então é por isso que existem sigilos nos inquéritos. Os inquéritos, no nosso país, eles obedecem um princípio que a gente chama de inquisitório. Não há contraditório e ampla defesa na fase do inquérito, porque essa é uma fase de investigações. Depois que a investigação é concluída, é que ela é mandada para o Ministério Público. O Ministério Público aí sim vai abrir uma ação penal. E na ação penal, aquele que teve uma série de situações que o incriminou, terá direito de defender. Ali tem ação, aí tem um advogado de defesa e depois vai para o julgamento do juiz. Mas essa gente sem escrúpulos, eles não param de envenenar a sociedade com esse tipo de patifaria. O envenenamento vai longe, aí eu vou comentar com vocês sobre algumas situações. Vou fazer aqui só um parênteses aqui, porque estão acontecendo coisas importantes no Brasil ao largo dessas situações, né? Lula lança nessa segunda-feira plano para impulsionar indústrias nacionais. Nova Indústria Brasil reúne ações para desenvolvimento no setor até 2033, com subsídios e empréstimos. O programa foi produzido ao longo de 2023 e não detalha fontes de financiamento. É um programa muito ousado aqui, que envolve aqui diversas áreas. Aqui na matéria aqui, eu acho que embaixo está colocado aqui, ó. São esses campos aqui, ó. Agroindústria, para melhorar a condição tecnológica, né, aumentar a produtividade, contratar mais gente e ter mais qualificação técnica, complexo industrial de saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, bioeconomia e transição energética e tecnologia de defesa. São áreas estratégicas. Isso se soma também com essa situação aqui que está também na parte econômica do jornal, né? Nós teremos aí 170 bilhões em investimentos. Em 2024 estão previstos 56 leilões
Rodovias, saneamento e energia são destaques. Eu quero falar com vocês mais à frente sobre essa questão de concessões e rodovias, né, que aqui no Brasil merece um capítulo à parte. Bom, feita essa consideração, né, de coisas positivas, voltemos aqui a algumas outras situações desse mundo cão. STF assume caso da ex-noiva de Zé Trovão, que pede prisão do deputado. Ela acusa o ex-caminhoneiro de não cumprir medidas protetivas. A ex-noiva de Zé Trovão entrou com a medida protetiva com medo da criatura, né? E a criatura estaria infringindo as limitações impostas por uma decisão judicial. A vítima está se sentindo ameaçada e está fazendo aí todo o esforço para que não tenha nenhum problema com essa criatura. Isso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou trazendo esse tema aqui à tona, né? Porque no caso nós estamos diante de alguém que se identifica, a ex-noiva, que teve a coragem de procurar justiça e abriu ali uma ocorrência que virou um processo judicial. Então nós temos o autor, temos o processo materializado, a acusação materializada e a figura, no caso aí o apontado como o autor das agressões, das ameaças. Bom, essa é uma questão, enfim, jornalisticamente nada sobrenatural para se tratar desse assunto. Mas aí a gente entra para o lado do banditismo, né? Da calhordice, da vigarice. Quando a gente vê que está em curso uma campanha virulenta contra um padre. Um padre, quando você compara com os líderes religiosos da extrema-direita, você vê uma questão muito substancial, né? Você vê um homem pobre de um lado, que fica o tempo todo na rua, com pessoas que estão excluídas da sociedade, e do outro lado você vê pessoas supostamente religiosas, né, que fazem da religião um espaço para terem uma vida nababesca, né, uma vida luxuosa, uma vida cheia de regalias e de isenções, né, e de privilégios. Então, a gente tem como pano de fundo essa questão objetiva. Mas aí a gente vê por que resolveram, a extrema-direita, melhor dizendo, resolveu fazer uma cruzada visceral tentando destruir a vida do padre Júlio Lancelotti, um ancião, né? E aí é o seguinte, a revista da extrema-direita, chamada Oeste, eles publicam matérias taxativas, fazendo acusações. E aí você dá uma olhada, gente, é uma coisa absolutamente sem escrúpulos, uma coisa criminosa que acende para o governo federal um alerta muito grande para que todas as pessoas que fazem parte do governo hoje tenham a noção exata de que estamos todos lutando contra criminosos, contra uma verdadeira crime sem escrúpulos. Então, aqui diz o texto do negócio aqui. Exclusivo, vídeo de padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, confirma a perícia. Bom, então, gente, esse tipo de situação, ela é absolutamente destrutiva. Porque isso tem um destinatário, né? Eles não estão apenas tentando atingir o padre Júlio Lancelotti, mas os atores políticos que estão sempre muito próximos das causas de Júlio Lancelotti. A gente vê esse tipo de calhordice aqui também. É uma coluna do Alexandre Garcia, né? E com 2 pontos aqui. Peritos confirmam que é padre Lancelotti em vídeo obsceno para menor de idade. Então a cruzada segue aqui. Aí essa figura abjeta aqui fazendo a apresentação, depois ele coloca aqui o Alexandre Garcia, sempre com aquela visão ambígua, né? E depois a gente vai vendo outros programas também. Vídeo de padre Júlio Lancelotti se masturbando para menor é verdadeiro. Então eles partem dessa acusação absolutamente vil. Tem algumas questões jurídicas, tá, gente? Para se ter algum tipo de materialidade nessa acusação infame, seria necessário que o padre fosse flagrado com algum tipo de material, que o padre estivesse divulgando algum tipo de obscenidade, que o padre fosse sujeito ativo de alguma situação. No caso, isso não existiu. Existe uma denúncia anônima, não se sabe quem é a figura, se sabe que o provedor de onde surgiu essa denúncia fica no Uruguai,
com todos os aspectos de ter sido uma coisa montada para atacar o padre Júlio Lancelotti. Então, como é que essas pessoas dão credibilidade a uma coisa anônima, que você não sabe a origem, para destruir a reputação de uma pessoa? E depois, gente, aquela metáfora, né? É alguém que sobe em cima de um telhado com um travesseiro repleto de penas. Você abre, as penas vão voando para todos os lados, depois para você recolher as penas todas e botar no travesseiro. É muito complicado, mas por que eles estão com esse tipo de insanidade? É porque o padre Júlio Lancelotti defende coisas assim, ó. Conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. Então, gente, o objetivo é esse, é atacar o presidente da República e atacar também, paralelamente, né, a campanha de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Eles vão tentar fazer esse tipo de vinculação, que a esquerda está unida com uma coisa chamada pedofilia, né? E, como eu disse para vocês, em espécie, nem o crime que eles estão levantando pode ser materializado. Não existe condições de se materializar esse crime. O padre Júlio Lancelotti, simplesmente, ele não tem nada contra ele, a não ser esses criminosos inventando uma história para manchar e para destruir a reputação dele, né? Eu fico por aqui, gente, e voltarei ao assunto mais tarde. Até lá. Tchau!